Muito boa noite, queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Quero saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, pela misericórdia de Deus, estamos aqui ligadinhos, juntamente contigo, para nós fazermos esta live. Estava arrumando o volume aqui da mídia, do áudio aqui do telefone. Uma vez mais o Senhor tem nos dado graça para nós estarmos ligadinhos aqui, para transmitirmos esta live, para transmitirmos a leitura da Bíblia Sagrada e também para dizer que hoje é o 11º dia deste propósito maravilhoso que o Senhor tem colocado no meu coração e que você tem acompanhado este propósito e a leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, 11º dia, estaremos lendo o capítulo 29 até o capítulo 30. Hoje, no 11º dia deste propósito, estaremos lendo o capítulo 29 ao capítulo 30. Quero desde já mandar um grande abraço para o meu tio Sérgio Dal Ponte, a minha tia Lourdes, que já estão ligadinhos nesta live. Quero mandar um grande beijo também para minha bisa Leocádia, que está ligadinho, com certeza está ligadinho também ali, acompanhando esta live, o meu primo André. Deus abençoe grandemente, André, saudade de vocês, viu? Também quero mandar um grande beijo para toda a minha família, minha irmã Lúcia, meu cunhado Wagner, para minha mãezinha Rea Silva, para meus sobrinhos, para minhas irmãs, todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Uma vez mais, quero também saudar com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu grande amigo, professor, pregador, ensinador da palavra de Deus, meu amigo Tarcísio. Um grande abraço, meu querido amigo Tarcísio, aí ligadinho também nesta live. Já dei uma cenadinha lá para ele, já cumprimentei ele. Que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você esteja, meu querido amigo Tarcísio. Hoje, uma vez mais, o Senhor tem tido misericórdia para conosco, tem nos dado força, nos dado graça, e uma vez mais Ele concede a nós a oportunidade de nós estarmos aqui para transmitirmos a leitura da Bíblia Sagrada na continuação deste propósito. Um grande abraço para o meu amigo também, Alexandre Rocha, homem valoroso, um camarada, amigão meu que jogou futebol profissional comigo, jogou futebol juntamente comigo, jogamos futebol muito tempo junto. Hoje ele mora lá em Bauru, São Paulo. Um grande abraço, meu querido amigo Alexandre. Deus te abençoe, meu querido. Tá bom? E hoje vamos finalizar mais 3 capítulos da Bíblia, deste propósito maravilhoso. Eu não sei como foi o seu dia, meu querido, eu não sei como que você passou o seu dia, mas eu quero dizer que Deus tem olhado por você. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Livramentos que o Senhor te deu, que você viu, e livramentos que você não viu. Quando você está trabalhando, quando você está em casa, nos teus afazeres, o Senhor está cuidando de você nos mínimos detalhes. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente consegue observar os livramentos de Deus em situações que chega a dar aquele frio na espinha. O Senhor tem cuidado de nós nos seus mínimos detalhes. Um grande abraço para o meu grande amigo Anderson Manente. Anderson Manente trabalhou comigo, motorista profissional também. Um grande abraço, que Deus venha cuidar e livrar você de todo mal.
Que Deus abençoe também. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Para minha irmã Cristina Costa Santana, um grande abraço a você, seu esposo, toda a família. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida e sobre a família de cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, tá bom? Como eu estava dizendo, eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como você passou o dia, meu querido, mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus estava do teu lado. O Senhor Jesus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Quando ele morreu, ressuscitou, e após 40 dias que ele tinha ressuscitado, que estava na terra, juntamente com os discípulos, pregando e falando a respeito do reino de Deus, ele disse para os discípulos que ele iria para o céu. Que ele iria para o céu juntamente com o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele não iria nos deixar órfãos. Ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos faria lembrar de tudo que ele nos ensinou, que nos guiaria. Ele iria ser e é o nosso Consolador amado. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, assim como disse Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus, ele deixou dito para os discípulos: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu querido, não fique preocupado. Eu não sei como foi o seu dia, mas uma coisa é certa. Independente do que você passou hoje, o Espírito Santo estava te guiando, o Espírito Santo estava te orientando, te protegendo. Em todo lugar que você estava, ele estava junto contigo. O Senhor, ele não nos abandona. O Senhor, ele está conosco até a consumação dos séculos. Isto é uma promessa do Senhor. Isto é uma promessa que não vai acabar enquanto nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, não o Espírito Santo estará conosco nesta terra. Quando você deita, ele está contigo. Quando você levanta, ele está contigo. Quando você está dormindo, ele está contigo, ele está cuidando de você. Quando você sai para trabalhar, ele está contigo. Aonde quer que você coloque o seu pé, ele está contigo. Quando você tem um sentimento de alegria, é ele que está proporcionando para você. Quando você tem um sentimento de tristeza, ele está do teu lado para te alegrar. É assim que Deus trabalha conosco. É assim que o Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida. Nós não vemos ele, mas nós podemos sentir. Aleluia. E eu creio que você já sentiu algo assim, meu querido. Eu quero explicar para você algo que o Senhor colocou ao meu coração. Momentos, às vezes, de repente, você fica pensando, mas eu não consigo ver, eu não consigo sentir o Espírito Santo. Eu vou te explicar de que você já sentiu sim o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha da forma assim, meu querido. Quando você sente algo, vem um pensamento no teu coração de que não é para você ir pela direita, que ali não vai dar certo. É o Espírito Santo falando para você isso. Não é uma coisa. Antes de eu me converter, eu tinha esse sentimento e eu pensava comigo assim, uma coisa falou comigo para mim não ir para aquele lado, é para mim ir por este lado. E eu quero dizer para você, meu querido, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo te orientando. Ele conhece todas as coisas. Quando você tiver esse sentimento
que não é para você ir pela direita, é para você ir pela esquerda, é o Espírito Santo comunicando você e alertando você. Quando você sentir que não é para você falar tal coisa, ou que não é para você fazer tal coisa, tomar certas decisões, é o Espírito Santo falando com você. Isto é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, meu querido, é assim que o Espírito Santo fala conosco. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Aleluia. Quando você está alegre, é a alegria do Espírito Santo que você está sentindo. É alegria. A alegria vem do Senhor. E quem proporciona para nós é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Se o teu dia foi alegre, glorifique e exalta o nome do Senhor. Se o teu dia não deu nada certo, glorifica e exalta o nome do Senhor. Se o teu dia foi um dia alegre, feliz, glorifique e exalta o Senhor. Porque, Leonardo, que eu tenho que glorificar e exaltar o nome do Senhor? Se eu tô triste, se eu tô alegre, se deu certo, se deu errado, porque todas as coisas é para Ele, aleluia. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E em tudo nós temos que dar graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus queridos? Um grande abraço, um grande beijo para o meu sobrinho Adriano e Roberta e Fabiano lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Que Deus te abençoe e guarde vocês e proteja vocês, e que vocês sejam prósperos em tudo que vocês colocarem as mãos e os pés, que Deus venha prosperar, que Deus esteja na frente de vocês, direcionando, abrindo caminho, direcionando e guiando. Honra e glória do abraço a vocês, tá bom? Vamos lá, meus queridos, colocar em prática este propósito maravilhoso que o Senhor colocou ao nosso coração. Capítulo 29 até o capítulo 30, até o capítulo 31, perdão, até o capítulo 31 do livro do Gênesis. Pega a sua Bíblia, coloca o celular na tua frente aí, arruma bem ele, vai compartilhando esta live, vai comentando. Você não compartilhar, de mandar um like aí, e você não está proibido de comentar também nesta live, tá bom, meus queridos? Compartilhe para que chegue ao maior número de pessoas a leitura da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é o alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. É ela que nos fortalece, é ela que nos revigora. Aleluia! Capítulo 29 do livro do Gênesis. A epígrafe do texto nos diz assim: Jacó encontra-se com Raquel. Então Jacó seguiu viagem, chegou a Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem?
Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-na de volta ao pasto. Mas enquanto os rebanhos agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou, depois levou-o para casa. E Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Aleluia. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril.
Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente o meu marido me ama. Lia engravidou de novo e quando deu à luz, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também a este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, e Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo e encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar a mim, o marido, vai tomar também as mandrágoras que o meu filho a trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo... Jacó chegou do campo naquela tarde. Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou com o 5º filho. E disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz
uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Versículo 25. A epígrafe do texto diz: a riqueza de Jacó. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família. Quando farei algo em favor da minha própria família? Ele perguntou. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez
que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 31, meus queridos. A epígrafe diz: Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude de seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai. Não nos trata ele como estrangeiras. Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó olhou seus filhos, suas mulheres, a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos de clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha
e atravessou o Eufrates. Foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que me fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado! Nada a Jacó. Não lhe faça promessas nem ameaça. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesma se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo, e estava sentado em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao seu pai: não te irrites, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi o meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi isso. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou da noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Fui assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário.
Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada, ele manifestou-se a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas. Os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo e sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou Gileade. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Gileade. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Aleluia! Que Deus possa fazer fluir esta palavra no coração de cada um que está e me assistindo nesta noite. Um grande abraço, meu querido amigo pastor Emerson. Emerson, um grande abraço, meu querido. Deus te abençoe grandemente. Precisamos conversar a qualquer hora, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor, na paz do Senhor Jesus. Para o meu grande amigo pastor Davi, missionária Angelina, lá em Navegantes, em Santa Catarina. Também estou com saudade de vocês, viu, meus queridos? Um grande beijo no coração aí. Meus amados, que me acompanham, que acompanham essa leitura, que está fazendo parte desta leitura da Bíblia Sagrada. Algo o Senhor colocou ao meu coração para uma reflexão nossa nesta noite, através das famílias. A história de Jacó, a história de Isaque, a história de Abraão e toda a família. Meus queridos, nós aprendemos aqui que, como cristãos, como temente a Deus, ou até mesmo o ser humano em si, todo ser humano, tem que viver uma vida de verdades. Tem que pronunciar verdades.
e não mentira. Quando nós pronunciamos verdades e vivemos uma vida baseado na verdade, as coisas Deus aprova e as coisas acontecem. Não vem juízo sobre a nossa vida. Não vem prejuízo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Meus queridos, nós aprendemos com a vida e com o testemunho desses homens de Deus, Jacó, Isaque e Abraão. Homens temente a Deus, homens que foram abençoados por Deus, mas homens que dentro de toda a sua fidelidade com Deus, mesmo assim tiveram um momento de deslize na fé e acabaram omitindo a verdade. Acabaram usando de mentira e consequências terríveis de geração foi passando de geração em geração. O que eu aprendo aqui, meu querido, você que é pai, você que é mãe, use de verdade, fale a verdade, porque dizia o meu saudoso pai e a minha mãe, que os pais são os espelhos dos filhos. Tudo que você fala, o teu filho está ouvindo. Tudo que você faz, o teu filho está vendo. Todas as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu filho está te observando, meu querido. E quando você usa de mentira, além de sobrevir sobre a pessoa que está agindo de mentira, uma maldição hereditária, um juízo de Deus, os nossos filhos vão ter o mesmo comportamento no futuro. Nós vemos no testemunho da vida desses homens, nós observamos que Abraão mentiu. E Isaque ficou da mentira do seu pai. E num futuro bem próximo, Isaque também mentiu. E veio consequências para ele e para a família dele. Assim como veio consequências também para Abraão. Isaque mentiu. Jacó viu as mentiras do pai e acabou, meus queridos, ficou sabendo das mentiras do pai e acabou tendo a mesma atitude de seu pai e teve consequências desagradáveis para a vida dele, para a família dele. Então, meus queridos, que nós aprendemos aqui com a palavra de Deus e com esses textos que nós lemos, que Deus, Ele não permite, Ele não aceita a mentira. Nós precisamos viver na verdade. Nós precisamos proclamar a verdade. Nós precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus, sem mentira, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos do pai da verdade. Se nós agimos com mentira, com falsidade, nossos filhos estão vendo. Se nós temos atitudes erradas, maus comportamentos dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, os nossos filhos dentro da nossa casa estão vendo. Os nossos comportamentos, os nossos filhos vão crescer com os mesmos comportamentos. Nós precisamos viver uma vida de verdade, baseado na verdade, meus queridos, porque os nossos filhos estão olhando para nós, como dizia o meu saudoso pai. Nós, os pais,
O pai e a mãe é espelho do filho. Quando o filho olhar para nós, vai refletir nele, a imagem dele, a nossa imagem vai refletir nele. Nós precisamos viver na verdade, meus queridos, porque nós somos filhos do Pai da verdade. Nós olhando na história de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos as consequências terríveis que aconteceu, que sobreveio sobre essa família, de geração em geração. Se nós vivermos uma vida de mentira, baseado na mentira, do engano, no engano, na mentira, na falsidade, vai vir consequências terríveis sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão olhando para nós. Nossos filhos observam tudo que nós fazemos. Nossos filhos estão observando e aprendendo, está tendo exemplo de nossa vida. Então, meus queridos, precisamos viver na verdade, nós precisamos ter uma vida baseada na verdade, sem engano. Viver baseado na palavra de Deus e pegando como exemplo a vida desses homens de Deus, que teve as suas falhas, precisa passar pelas mesmas situações que eles. Nós podemos aprender com as atitudes erradas deles, aprender e não cometer os mesmos erros. Nós, sendo temente a Deus, temente a sua palavra e vivendo na verdade, sem mentira, falando a verdade, tendo exemplos baseados na verdade, Deus vai nos abençoar e vai estar conosco, meus queridos, e a promessa dele vai se concretizar na nossa vida e nós vamos ter uma vida de paz, de tranquilidade. Nós observamos na vida desses homens que eles, por causa da mentira que eles cometeram, eles não tiveram paz, tiveram perseguições, homens perseguiram eles viveram correndo, viviam fugindo. Nós não precisamos viver, queridos, nós não queremos, não vamos deixar que nossos filhos não fugindo porque faltou com a verdade. Da verdade, porque a mentira não provém de Deus, o engano não provém de Deus, e sobrevém sobre nós a justiça de Deus, e nós vamos nos envergonhar. Então estaremos vivendo baseados na verdade, que Deus vai nos honrar grandemente, meus queridos. Vivemos no temor do Senhor. Receba esta palavra, meu Deus, tem nos abençoado através desses textos. Deus tem nos guardado. Deus é um Deus que responde à oração. Deus é um Deus que nos sustenta. Meus queridos, nós vimos na história desses homens o quanto eles clamavam a Deus e o quanto Deus respondia. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Eu quero ler o Salmo 20 para você meditar nesta noite para o encerramento desta live. Abra sua Bíblia no Salmo 20. Aleluia. A palavra nos diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua direita, da sua mão direita.
Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia! Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Aleluia! É no Senhor que nós devemos basear a nossa fé, a nossa confiança e a nossa certeza de vitória. Nós, no momento da angústia, nós clamamos e o Senhor responde. No momento de aflição, nós clamamos, o Senhor responde. Aleluia! No momento de tribulação, nós vamos confiar no Senhor e fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Aleluia! O Deus vivo que cuida de nós e nos protege e nos abençoa. Meus queridos, quero te agradecer pela tua presença nesta live. Quero te agradecer pelo teu compromisso neste propósito de leitura da Bíblia Sagrada, pela tua paciência. Eu louvo a Deus pela tua paciência. Não é fácil meditar na Bíblia Sagrada. Não é fácil. É difícil, há uma guerra constante. Mas o Senhor tem nos dado graça. O Senhor vai te dar graça e vai te dar vitória. Assim eu profetizo bênção e vitória para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para os teus planos, para os teus projetos. Que o Senhor Jesus Cristo venha te fortalecer e te conceder vitória. Aleluia! No nome de Jesus eu profetizo. Receba aí a tua bênção no nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.